Isabel, você está entre nós, diga sim. Vou fazer uma comunicação, né? Falou uma. Mas é isso, queridos ouvintes. Vamos nesse momento sintonizar com o Mestre da Vida, que nos trouxe nesse horário, 19 horas, aqui na rádio, para a gente sintonizar com o plano maior. Elevemos o nosso pensamento, lembrando daquele que veio dos altiplanos a nos convidar para a mudança. Não é uma mudança de repente, mas uma mudança gradual e uma mudança repleta de amor. Vamos imaginar o meigo Mestre Nazareno, que acolhe as nossas dores, que nos abraça no seu amoroso e misericordioso olhar, que nos envolve, nos convida todos os dias a sermos melhores. Gratidão, Jesus, gratidão por podermos caminhar juntos contigo, divulgando a boa nova, mas principalmente buscando se melhorar, buscando ser um homem de bem, uma mulher de bem. Envolve a todos que se encontram nesse momento sintonizados com o alto e permita que o nosso amigo, o palestrante da noite de hoje, seja envolvido nos melhores fluidos, nas melhores energias, nas melhores vibrações. Fica conosco, divino amigo, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. E aí, DJ JP, bora preparar, tocar a primeirona do ano, rapaz. Solta o som. No dia 6 de janeiro, comemoramos no Brasil o Dia da Gratidão. Nessa data, expressamos gratidão por tudo que somos e temos, por tudo de bom que nos acontece diariamente. E agradecer nos faz muito bem. É uma atitude positiva com relação à vida e que nos fortalece para os momentos mais difíceis. No dia 6 de janeiro, também comemoramos o Dia de Reis, que nos lembra da chegada dos Reis Magos ao local onde Jesus nasceu. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora, tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar.
sua Rádio Espírita na internet. E aí, nação? E aí, já guardou tua árvore de Natal? Menino! Hoje é dia de quê? De quê? De Reis. Menina, bateram aqui na minha porta com pandeiro. Papapam, papapam, papapam. Mas enfim, né? Vamos pegar água fluidificada, que hoje eu ia contar meia-noite quem é o nosso palestrante. Mas tem criança chorando, tem gente reclamando, o saque aqui tá batendo a loucura. Vamos pegar a nossa cumbuca de cuscuz com gostinho de ano novo. É, menino, 2022, hein? Ainda tô escrevendo 2021 no meu caderninho, mas enfim, vida que segue. Hoje iremos receber novamente o nosso querido palestrante, o seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes. O seu Alcides irá apresentar um tema que eu não vou dizer, porque ele vai dizer já já, cheio de plot twists. Galera, fica ligada, hein? Seu Alcides, seja muito bem-vindo, muita luz e sinta-se abraçado fraternalmente. Boa noite, companheiras de rádio. Boa noite, o nosso... reunião de 2022. E como nós estamos iniciando o ano, eu trago uma história que traz bastante bom ânimo para todos. É o que estamos precisando nos dias de hoje, não é? Então nós vamos falar sobre o paralítico de Kiev. Essa história se encontra no livro Ressurreição e Vida, que foi recebido mediunicamente pela dona Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Leon Tolstói, o pai da literatura russa. Leon Tolstói, ele, nessa obra, Ressurreição e Vida, uma obra mediúnica, ele conseguiu ressarcir a grande dívida espiritual que ele contraiu quando encarnado na Rússia, no século XIX. Ele escreveu um livro, Amor de Perdição, e esse livro, no final, a principal figura do livro, uma mulher, comete o suicídio. Se não me engano, Ana Karenina, o nome dela. E esse livro induziu muitas mulheres ao suicídio, porque também sofriam a opressão de seus maridos. Então, muitas cometeram suicídio por causa do livro de Leon Tolstói. E com isso ele criou uma dívida espiritual e veio ressarcir essa dívida com esse livro Ressurreição e Vida, que é um livro de contos, são vários contos, e entre eles nós encontramos o paralítico de Kiev. O paralítico de Kiev nós podemos iniciar com alguém que passasse pela calçada de um castelo na cidade de Kiev, na Rússia, melhor, na Ucrânia. E aquela época, Kiev era uma cidade de pessoas que trabalhavam no campo, agricultores, pessoas muito humildes. Mas ali havia esse palácio da família do Gorugov. E nesse palácio, quem passasse pela calçada, perto do palácio, ouviria certamente os gritos lancinantes de dor, de revolta, de imprecações e blasfêmias contra Deus. Era nada mais, nada menos do que o conde Dmitri do Gorugov, herdeiro do castelo e da fortuna da família. Seus pais já haviam desencarnado e ele estava ali em Kiev amargando uma enfermidade muito pertinaz. Mas, voltando meses antes desse acontecimento, nós vamos ver o conde Dmitri do Gorugov no palácio do czar, em Moscou, frequentando a nobreza, a alta nobreza da Rússia. E nesse palácio do czar, ele gozava da simpatia de todos, principalmente do czar, que nutria por ele uma afeição paternal. E ele
apesar de jovem, de bonito, de rico e de nobre, ele queria mais. Ele queria ser um herói. E para se tornar herói, só havia um caminho, a guerra. E naquele exato momento, a Rússia iniciou uma guerra chamada Guerra da Crimeia. E ele falou para o czar que tinha muito desejo de ir para essa guerra. E o czar tentou removê-lo dessa ideia, mas ele não aceitou. E nessa época, a sua mãezinha ainda estava viva, e apesar dos pedidos reiterados de sua mãe, do próprio czar, ele, como jovem impulsivo, e a maioria dos jovens são impulsivos, acham que tudo é fácil, que resolvem tudo, não aceitam conselhos dos mais velhos, mais experientes, Dmitri foi para o campo de batalha. E retornou não como herói, carregado nos braços, como ele desejaria. Ele voltou numa padiola, enfermo, muito enfermo, porque o inverno na Rússia, ele é tão rigoroso que em determinadas regiões, como a Sibéria, as temperaturas chegam a 70 graus abaixo de zero. E tanto Napoleão como Hitler perderam suas guerras quando tentaram invadir a Rússia e pegaram o inverno pela frente. O inverno na Rússia é devastador. E o conde adquiriu uma enfermidade chamada artrite reumatoide, que atinge as articulações dos tornozelos, dos joelhos, dos cotovelos, das mãos. E essa enfermidade, ela causa inchação, essas regiões ficam avermelhadas e produzem muita dor. E ele retornou nessa condição, já não conseguia caminhar. E ele, ao chegar no palácio, sua mãe procurou tratá-lo com muito carinho, fazia tudo para agradá-lo, mas ele era muito rebelde, ele ficou muito revoltado, porque ele acreditava que a doença era para os pobres, bujiques, como eles chamavam na Rússia, os camponeses. Os ricos não, os ricos eram privilegiados de Deus e não ficavam doentes. Quando ele ficou doente, ele se sentiu desamparado. Então Deus não tinha nenhuma atenção especial por ele e ficou profundamente revoltado. Determinada manhã, ele estava no seu palácio em Kiev, porque ele fugiu da capital para não ser visto mais como enfermo, como inválido. E lá em Kiev, ele estava numa manhã já iniciando o inverno, ele estava despachando negócios com o seu intendente. Hoje nós chamaríamos, de gestor financeiro. E ele estava profundamente irritado com o gestor, porque ele tivera um prejuízo muito grande com a venda de trigo para a Suécia. Apesar do intendente ter dito para ele que não fizesse. Mas, como nobre e poderoso, muito orgulhoso, ele não quis ouvir o intendente. E fez o que fez e deu errado. Agora que deu errado, ele estava jogando a culpa no intendente, como se o intendente tivesse orientado para fazer isso. E ele xingava, ele atacava, e o intendente calado, um homem probo, um homem honesto, ético, que precisava daquele salário. E, de repente, no auge dos ataques do conde, entra um menino na sala. E esse menino se chamava Ivan, filho do intendente. E, quando ele entra que vê o conde atacando seu pai, ele virou para o conde e o conde ficou surpreso. Que criança era aquela? E ele disse, engraçado, eu pensava que o paizinho fosse um homem bom, porque naquela época os pobres chamavam os nobres de paizinhos. E o conde, quando ouviu aquilo, ficou estarrecido. Ninguém ousava falar com ele assim.
E o pai, quando viu o filho falando aquelas palavras para o conde, perdeu a cor, não é? Queria que o filho calasse a boca, mas criança não tem papa na língua. E o conde disse, não, deixa ele falar. Por que você está dizendo isso? E ele falou, é porque eu tenho um irmão que se chama Rubens e que tem 18 anos e que é totalmente paralítico. Ele só mexe com a cabeça. E eu vou dizer para o senhor, eu nunca vi pessoa mais feliz do que o meu irmão. Quando ele disse isso, o conde falou, não. Pensou, ele deve ter nascido assim. E perguntou, seu irmão já nasceu assim, não foi? Eu disse, não. Até os 14 anos, meu irmão andava, corria pelos campos. E na colheita, juntamente com meu pai, na colheita de trigo, já o inverno iniciando, ele ficou doente e não mais se levantou do leito. Aí o conde ficou preocupado, né? Eu quero conhecer esse rapaz que é tetraplégico, só mexe com a cabeça, e o seu irmão está dizendo que ele é feliz. E o conde quis ir naquele momento, o intendente tentou demovê-lo da ideia, que ninguém esperava, e ele insistiu tanto que ele acabou cedendo. Era uma ordem do conde. E foram, os empregados levaram ele numa cadeirinha. Quando chegou em casa, eles entraram, a família ficou assim, muito surpresa com aquela visita, e ele foi até o quarto do Rubens. Chegou lá, o Rubens estava deitado, né? O colchão, eles não tinham cama, né? Eram pobres, mas o colchão no chão, muito bem aquecido, e ele muito bem coberto, né? Com cobertores. E ele, então, o Rubens ficou assim impressionado, mas quem sou eu para receber a visita do conde? E ele disse, eu vim aqui, Rubens, para te conhecer, porque o seu irmão me disse que você ficou assim aos 14 anos. E ele me disse algo que eu não estou acreditando, que você é feliz. Ele disse, feliz, conde? Feliz é pouco. Eu sou muito feliz. Mas é muito feliz como? Desse jeito não pode se mexer só a cabeça. Ele disse, conde, se o senhor tivesse a família que eu tenho, o senhor diria a mesma coisa. Eles não deixam faltar nada. Me alimentam, fazem a minha higiene. Eu estou sempre coberto no inverno. Vem para cá contar histórias para mim, leem livros, não é? Então, eu tenho tudo. Eles me trazem tudo. Aí o conde ficou olhando para ele assim, pensativo, não é? E ele disse, o senhor acha que o meu problema é grande? Ele disse, e não é? Ele disse, não. Aqui perto mora o Tito Gerkov. E o Tito Gerkov, além de tetraplégico como eu, ele também é cego. E eu vou dizer para o senhor, eu não conheço pessoa mais feliz do que o Tito Gerkov. Aí o conde disse, não pode ser. Eu quero conhecer o Tito Gerkov. Mas antes de sair, ele chamou o empregado e mandou deixar uma quantia bem grande de rublos, né, que era a moeda da Rússia. E o Rubens disse assim, Ivan, quando você retornar, você vai lá no comércio e compra roupa para nossas irmãs, para nossa mãe, compra uma galocha para o nosso pai, que o inverno está chegando. E ele disse, e para você, Rubens? Ele disse, para mim nada, eu tenho tudo. Quando ele disse, eu tenho tudo, aquelas palavras ficaram na mente do conde. E eles chegaram na casa do Tito Gerkov, era uma casa caindo aos pedaços. Eles entraram e lá estava ele deitado num sofá velho, já caindo aos pedaços também, mas a lareira estava acesa. E o Tito Gerkov, cego, mas todo cego tem uma audição muito grande, e disse assim, que honra é essa de receber tantas pessoas na minha casa, que estava o conde, estava o Ivan, o pai dele, e os empregados. Ele disse, aí o Ivan disse, Tito, eu vim aqui porque o conde queria te conhecer. Ele disse, mas quem sou eu para receber o conde nessa casa velha, caindo aos pedaços? Aí o conde disse, Tito Gerkov, eu vim aqui porque eu estive lá com o Rubens há pouco, e o Rubens me falou do seu problema. Agora ele me disse algo que eu não acreditei, que você é feliz assim.
Ele disse, feliz, Conde? Feliz é muito pouco. Eu sou muito feliz. Mas como é que pode alguém ficando deitado, só mexendo com a cabeça e sem enxergar, ser feliz? Ele disse, Conde, o senhor não tem os amigos que eu tenho. Se o senhor tivesse os amigos que eu tenho, o senhor diria a mesma coisa. E aí ele já estava um pouco comovido, não é? Ficou assim em silêncio, olhando. Aí o Tito Gerkov disse assim, o senhor acha que eu sou o mais infeliz de Kiev? Ele disse, pelo amor de Deus, não tem mais alguém? Disse, tem o Elias Peterov. O Elias Peterov, além de paralítico, ele é cego e surdo-mudo. Ele disse, não pode ser, não pode existir ninguém assim. Ele nunca tinha visto ninguém doente na vida dele. Ele foi criado dentro do palácio. Como Buda, né? Também foi criado dentro do palácio. Quando saiu, viu as misérias do mundo, né? Aí ele disse, não, eu tenho que conhecer o Elias Peterov. E saiu e deixou uma quantia bem grande para ele reformar a casa dele. E aí o Tito Gerkov disse para o Ivan, quando você puder, você vai lá no comércio e compre roupa para os vizinhos, né? E ele disse, olha, tem um esmoler que ele passa a noite comigo e não deixa o fogo apagar. Compre também para ele alguma coisa. E eles saíram e foram para a casa do Elias Peterov. Quando chegaram, era uma casa, não estava em péssimo estado, não, até que estava bem conservada, e uma senhora estava limpando a neve que já estava caindo na calçada. Dentro da casa tinha algumas ovelhas que estavam pastando, e ele chegou e perguntou. Ela, quando viu aquele séquito, ficou impressionada, viu que ele era autoridade, e ele disse, é aqui que mora o Elias Peterov? Ela disse, sim, é meu filho. Aí começou a desfiar um rosário de dores, que ele era muito pesado, que ela tinha que banhá-lo, ela tinha que dar comida na boca dele, quando ele estava com fome, ele grunhia, porque ele não falava. E o Conde foi ficando assim, cansado de ouvir aquela mulher falar mal do filho. Ele disse, minha senhora, eu vou lhe dar uma quantia para ir embora, viajar, e eu vou contratar um casal para tomar conta do seu filho. Ela disse, pelo amor de Deus, não faça isso, eu estou só desabafando, eu amo meu filho. Aí ele disse, então me leve, eu quero conhecê-lo. Aí eles entraram, foram até os fundos, e quando ele entra, ele viu aquele homem, né, bem forte, bem gordo, sentado na cama, e os olhos completamente cerrados, e não tinha contato com o exterior. E ele conteve as lágrimas ali, porque ele já estava muito emocionado. Aí a mãe do Elias Peterov disse assim, Conde, o senhor acha que aqui o meu filho é o mais enfermo de Kiev? Ele disse, pelo amor de Deus, não vai me dizer que tem mais alguém. Aí ele disse, sim, tem o Kolovisky. Kolovisky? O que tem o Kolovisky? Ela disse, olha, me disseram que ele é leproso. Agora, eu não sei. Ele disse, o que é lepra? Ela disse, eu não sei, porque ninguém entra na casa dele. Todo mundo tem medo de contrair a doença e o mau cheiro que exala vai até a rua. Aí ele estava ansioso para conhecer, né, o nosso Kolovisky, mas a neve estava caindo muito forte, já estava escurecendo. No inverno, a noite chega mais rápido e ele resolveu ir para casa. Quando ele vai entrando em casa, a governanta jovem, que foi criada pela sua mãe como irmã dele, de criação, o aguardava e fez uma pergunta se ele iria jantar, ia fazer o asseio. Pela primeira vez ele olhou para ela, todos esses anos, pela primeira vez ele olhou para ela e disse que ele não ia jantar, ia só fazer um asseio, porque ele não estava com fome. Depois de tudo que ele assistiu, não é? Aí foi para o quarto, e à madrugada ela passava pela porta do quarto para ver se ele precisava de alguma coisa e ouvia os soluços. Agora era um choro sentido, um choro de dor, por ter conhecido aquelas pessoas que sofriam tanto, mas eram tão resignadas. E ele, então, no dia seguinte, acorda muito disposto e diz, olha, eu vou tomar o café, vou fazer o de jejum,
e eu tenho que sair. Ela disse, mas o senhor vai sair com essa tempestade? Porque a tempestade de neve é parecida com a tempestade de chuva, né? Ele disse, não, mas eu vou me agasalhar bem, dando satisfação a ela. Eu vou me agasalhar bem, vou na carruagem. Aí prepararam a carruagem, ele saiu, porque não adiantava tentar convencê-lo. Chegou na casa do Kolovinsky. Aí o empregado desceu da charrete, bateu palma e veio um anão. E disse assim, olha, Deus lhe pague pela oferta que o senhor trouxe, mas pode deixar aí que eu vou pegar. Ele disse, não, eu vim trazer o conde para conhecer o seu patrão. Ele disse, mas ninguém não entra nessa casa há muitos anos. Ele disse, mas o conde quer entrar, você vai impedir o conde de entrar? Ele disse, tá bom. Aí abriu a porteira, um portão bem grande, a carruagem entrou, ele desceu, os empregados levaram, né, até a casa, ele entrou. Quando ele entra na sala, ele teve um choque muito forte, porque sentado num banquinho de madeira, parecia um toco, lá estava o Kolovinsky, cabeça totalmente careca, alguns fios brancos, pouquíssimos. Os olhos eram 2 bolas brancas, o nariz era um buraco, as orelhas ele já não tinha mais, porque a lepra, hoje a hanseníase, ela começa primeiro pelas cartilagens, né? Nariz, orelhas, os dedos, já não tinha os dedos da mão, dos pés, e muita ferida pelo corpo. E exalava um mau cheiro, né? Por mais que ele se cuidasse, aquele mau cheiro perseguia. E o Kolovinsky, cego, mas ouviu a voz, ouviu o conde chegar e disse assim, bem que me falaram ontem que eu hoje receberia uma grande autoridade, mas eu pensava que era do mundo espiritual, porque aqui nessa casa há anos que ninguém entra. Aí o conde disse, já com a voz embargada, Kolovinsky, eu vim lhe conhecer. A mãe do Elias Peterov me disse que você é a pessoa que mais sofre em Kiev. Ele disse, não, ela se enganou, eu sou o mais feliz de Kiev. Ele disse, feliz? Nessa condição? Eu disse, sim, conde. Eu não troco a minha posição atual pela do czar, de todas as Rússias. Disse, por quê? Porque, conde, eu hoje perdi a visão material, mas eu tenho a visão espiritual. E as entidades que vêm me visitar diariamente, me consolar, é algo que o mundo não tem condição de avaliar. Ele disse, sim, mas como é que você adquiriu essa calma? Ele disse, eu vou lhe contar. Eu era dono do jornal de Kiev e atacava o czar e a nobreza, que viviam no luxo enquanto os pobres morriam de fome e frio. Um pouco parecido com o nosso Brasil hoje, né? De um lado a riqueza, a ostentação, e do outro lado a miséria e a fome. Aí o czar mandou me prender e me mandaram para a Sibéria. Na Sibéria o preso só dura um ano, que quando chega o inverno, 70 graus abaixo de zero, ninguém suporta. Ele disse, mas com uma semana o meu corpo começou a se cobrir de manchas. E eles viram que era a lepra, chamaram de morféia, e me mandaram de volta para não contaminar os outros, nem os guardas. Quando eu chego em casa, a minha esposa comete o suicídio, porque as leis da Rússia obrigavam a mulher a cuidar do marido. E ela, para não cuidar de mim, com medo, ela se suicidou. E hoje, conde, eu a vejo aqui do meu lado, chorando, sofrendo pelo suicídio. E eu oro por ela, porque eu a amo muito. E ele disse assim, mas como é que você adquiriu essa calma? Eu disse, esse anjo que está aí, esse anão, é o meu anjo da guarda encarnado. E ele me trouxe um livro publicado por um sábio francês chamado Allan Kardec. E era o Livro dos Espíritos. Porque na Rússia, Alexander Aksakov introduziu o espiritismo na Rússia. Foi chamado de o Kardec russo. E ele, então, começou a publicar esses livros, e esse anjo comprou e passou a ler para mim. Depois ele comprou os outros. Então, esses livros me trouxeram luz, porque eu era muito revoltado. Eu, então, compreendi
que a vida não acaba no túmulo e que a gente paga pelo que deve. Mas como é que você sabe disso? Porque eu descobri que eu sou a reencarnação do czar Ivan o Terrível. Ivan o Terrível foi um czar que dizimou milhares de pessoas na Rússia. E eu, então, reencarnei para resgatar. Através da reencarnação com a lepra, eu estou pagando. Ele disse, mas os santos padres da igreja, disse o conde, dizem que czar o Terrível está ardendo no fogo do inferno. Ele disse, conde, existe inferno pior do que o senhor sentir fome e comer como os animais, descendo a boca no prato? Conde, existe inferno pior do que você ver a mulher que você amava tanto fugir pelo suicídio a ter que ficar com você? Conde, existe inferno pior do que ver seu corpo apodrecendo e caindo aos pedaços? E as dores? Não, conde, não existe inferno. O inferno é aqui. O inferno está na nossa consciência. Aí as lágrimas desciam do conde. E ele disse, me dê o endereço desses livros, eu quero conhecer esses livros. Ele disse, peça ao Caos, que era o nome do anão, que ele vai lhe dar um endereço lá em Moscou. O senhor, inclusive, pode visitar o Aksakov, ele vai ter muito prazer em recebê-lo, e na residência dele eles realizam reuniões de materialização, onde os espíritos se corporificam, abraçam, apertam a mão, e o senhor vai ser muito bem recebido. Ele sai, deixa uma quantia imensa para o Kolovitsky reformar sua casa, que era grande, chega em casa e diz para a governanta que no dia seguinte eles iriam para Moscou, e ela inclusive. E chegaram lá na casa do Alexander Aksakov, participaram de uma reunião de materialização que a mãe dele veio pessoalmente, abraçou e disse, filho, como eu e seu pai estamos felizes com a sua transformação. Olha, se você continuar assim, você vai ter uma grande surpresa. Porque antes de viajar, ele mandou reformar as casas dos trabalhadores rurais, mandou construir creches, hospitais para os pobres. E eles, então, retornam com os livros, e quando chegam em Kiev, a primeira notícia, Kolovitsky havia desencarnado. Quer dizer, ele não tinha mais nessa vida que ter regalias. E ele aproveitou, na casa dele, construir um hospital para os indigentes, né, para aqueles que chegassem a Kiev sem ter condições. E a boa notícia foi que ele voltou a andar. Ele ficou curado, porque ele passou a se preocupar tanto com os pobres que ele esqueceu de si. E esquecendo de si, a enfermidade que, apesar dos médicos da Alemanha, da Inglaterra, não conseguiram curar, e ele, com a sua renovação, ele se curou. E outra boa notícia, ele se casou com a governanta, não é? Então, não é história da carochinha. Leiam O Paralítico de Kiev no livro Ressurreição e Vida. Então, essa é a nossa mensagem de bom ânimo para 2022. Muito obrigado pela atenção. Excelente, excelente. Já achei que duplicou o eco, com negócio bom. Gente, excelentes colocações do seu Alcides, mas vamos acalmar um pouco nossos ânimos, porque o segundo bloco iremos abordar mais com o nosso pinga-fogo no nosso cuscuz com queijo. DJ JP, por favor, solta o som. O Dia Mundial da Religião é comemorado mundialmente no dia 21 de janeiro. Um dia especialmente dedicado a se pensar na harmonia entre todas as religiões, onde todos podem meditar sobre um futuro livre do preconceito, da discriminação e da intolerância religiosa. No Dia Mundial da Religião, devemos nos lembrar que existem elementos em comum entre todas as religiões do mundo, que apontam para a paz e busca por convivência harmoniosa.
O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Sua Rádio Espírita na internet. Estamos de volta com o nosso Cuscuz com Espiritismo e nesse segundo bloco teremos o nosso pinga-fogo no queijinho desse cuscuz. Com esta música maravilhosa de Tim Vanessa e com a palhinha do seu Alcides, que só quem sabe é quem faz ao vivo, vamos iniciar com as perguntas. Vamos lá, menina Fran, que já tá com a mão cansada assim, tanto levantar. Fran, fala que seu Alcides te escuta. Gente, a todos boa noite, né? Caros ouvintes. Muito me comoveu essa história, né? Do paralítico de Kiev, né? Acho que é assim a história. E aí eu pergunto, o que a gente tem, nós seres humanos, nós espíritas, né? Do modo geral, nós estamos sempre reclamando daquilo que temos. Sempre achamos que o ruim vem pra gente, que o nosso peso é maior. Por que a gente ainda não sabe lidar com os nossos problemas? É porque, Fran e amigos que nos ouvem, é porque nós ainda não amadurecemos espiritualmente. Eu tive uma escola dentro de uma colônia de rancenianos lá no Rio de Janeiro por 18 anos, convivi com eles. E aprendi muitíssimo com eles, a resignação. O Frederico, que já estava há 30 anos deitado numa cama, que não era cego e ouvia muito pouco, nós chegávamos perto da cama dele, sentávamos e dizíamos junto do ouvido dele: Frederico, como é que você vai? Ele dizia: eu vou maravilhosamente bem. Então, enquanto nós vivemos na ilusão de que essa vida, e só numa vida, nós vamos ser felizes ou não, aqueles que não conseguem encontrar felicidade, que dizem que somente encontraremos numa única existência, quando eles não encontram essa felicidade, vem a revolta. E acham que são injustiçados, que o sofrimento é maior do que todos, mas não olham para os lados. Não procuram visitar o Peter Pan. Vamos ver lá crianças com câncer,
não é? Muitas felizes, alegres. Não visitamos o ICC, o Hospital do Câncer, que ali nós vamos encontrar nossos irmãos que estão sofrendo muito. Então, enquanto só olhamos para os cantores, as pessoas famosas, nós acreditamos que eles são felizes, mas muitas vezes eles sofrem muito mais do que nós. Então, a doutrina espírita ela vem trazer o esclarecimento que esse planeta é um planeta de provas e de expiações, e que temos momentos de alegria, mas temos momentos de dor. E precisamos estudar a doutrina para compreender isso, que ninguém está abandonado, que nós não temos somente uma existência, e que muitas vezes essas dores de hoje são resultado de um passado que plantamos por ignorância nossa e que hoje estamos colhendo. Então, é muito importante estudar a doutrina espírita para conhecer e saber por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Somente assim nós vamos compreender que poderemos ser felizes, sim, com esse conhecimento e aprendendo com a dor dos outros. Muito bem, muito bom, muito bom. Agora, Isabel, fala que seu Alcides te escuta. Essa locutora, ela é muito da nossa mesmo. Alcides, a gente sabe que essa obra do Leon Tolstói, ela é maravilhosa. Quando a gente lê Ressurreição e Vida, você contou uma das histórias, são muitas, né? São muitas. Aí a gente, conhecendo Leon Tolstói, a gente sabe que ele foi um autor muito famoso, ele tem muitas obras de renome, inclusive, enquanto encarnado. E quando ele desencarnou, ele teve um momento que ele encontrou, inclusive ele descreve o encontro dele com Zaqueu no iniciozinho da obra. Isso. Né? E aí, assim, foi toda uma conjuntura. Ele descreve aquele momento que ele encontra Zaqueu, ele se sente pequenininho, embora fosse alguém famoso, né? Você citou agora fama, ele era alguém conhecido, famoso, que tinha condição financeira muito boa. Mas aí, quando ele chega na espiritualidade, ele se coloca numa posição pequenininha. E aí ele vai trazer para a gente uma obra que vai falar várias situações em que a gente, quem é grande tem que se fazer pequeno. Eu queria que tu fizesse, justamente, trouxesse para a gente esse pensamento. O que é que Leon Tolstói queria trazer para a gente nesse ensinamento com o livro Ressurreição e Vida? Ele procura, Isabel, nesse livro, de diversos contos, como você falou muito bem, retratar que o sofrimento ele pode ser encarado com resignação e tornar a vida menos pesada. Inclusive, tem uma história do jovem do manto cinza, que na época de Jesus, ele estava pregando e curando em nome de Jesus, e João, o evangelista, foi dizer ao mestre, que disse assim: Senhor, pegamos um jovem que estava pregando e curando e expulsando demônios em seu nome, e nós o expulsamos, todo feliz. Jesus disse: mas por que vocês fizeram isso? Se ele estava do nosso lado, pregando, falando da Boa Nova, ele é um dos nossos. E João ficou muito decepcionado. Então, são contos belíssimos, inclusive sobre Zaqueu também. Então, ele quis mostrar, melhor dizendo, que a resignação é o caminho para a felicidade no mundo de provas e expiações, porque senão vem a revolta. E vindo a revolta, a dor aumenta. O Dmitri do Gorogov só ficou curado quando ele esqueceu de si e passou a pensar nos outros. Porque enquanto ele pensava em si, a dor ia aumentando, não é? O problema ia aumentando. Não tinha cura, a medicina estava engatinhando. Aí, quando ele começou a conhecer a dor dos outros e passou a se interessar por eles, ele foi esquecendo de si. E esquecendo de si, ele adquiriu a cura, né, para o seu corpo, porque a sua alma já estava sendo curada. Então, precisamos trabalhar o lado espiritual para que o corpo receba esses benefícios. Tá?
é interessante quando a gente desencarna, né, Alcides? Isso, Maria. É bem estranho chamar o pai de Alcides, mas vamos embora. Papai. Né? É interessante quando a gente desencarna, e até mesmo a nossa visão ainda é muito pequena, e que a gente quer saber o que a gente já foi, mas a maioria de se vê como um faraó, como um grande imperador, só de renome. A gente tem que lembrar que nós também já fomos pessoas que fizeram parte de um passado, rainha, rei, justamente, que a gente fez passado, teve um passado, né? E que hoje a gente está aqui não é por acaso, né? Essa história do título, agora os nomes é que complica, né? Quando a gente vai falar os nomes em russo, complica. Mas essa ligação, eu queria saber dessa ligação. A gente observa que o senhor tem uma ligação muito grande com a história da Rússia. Não é por acaso. E a gente vê que há uma facilidade muito grande de se, né? Eu queria só que você fizesse o que é essa paixãozinha que a gente observa. Isso aí provavelmente, né, é fruto do passado. Tem uma outra obra da Zilda Gama intitulada Do Calvário ao Infinito. Gente, essa obra que passa na Rússia é de emocionar. A gente pega o livro e quer ler de uma vez só, porque o romance vai prendendo a gente de tal maneira. Então, desde que eu me dou conta como gente, eu sinto essa atração pela Rússia. Também por Viena, na Áustria, né? E soube mais tarde que eu estive por lá, né? Todos nós estivemos na Europa, né? Então, não é privilégio meu, não. Acho que todos nós viemos de lá. Então, nós guardamos, alguns guardam pela Espanha, outros pela França, não é? E eu guardo pela Rússia e pela Áustria, não é? Esse carinho, e me toca profundamente a vida na Rússia e os autores, né, que escrevem romances, tanto encarnados como desencarnados, tá? Alcides, a autora médium, né, que psicografou foi Ivone do Amaral Pereira. Isso. E para ela conseguir psicografar, teve um acontecimentozinho, não foi? Leon Tolstói, para poder fazer essa obra, teve que... Sim, ele preparou, ele levou inclusive ela para conhecer os locais, não é? A Ivone, ela possuía a mediunidade de desdobramento, né? Ou bilocação. Então, ela, durante o sono, o corpo ficava dormindo, e tanto Leon Tolstói, como Leon Denis, como Charles, quando queriam escrever algum romance através dela, e eu recomendo Amor e Ódio, do Charles, que é um livro belíssimo, que se passa na França e na Guiana Francesa, porque o Gaston, que é o principal, ele é exilado da França politicamente, foi aluno do professor Rivail, né, lá na França, e ele é exilado, foi uma intriga muito forte. Então é um romance belíssimo, Amor e Ódio, né, também recebido pela Dona Ivone. Então ela era levada fora do corpo, via as cenas, e no dia seguinte ela psicografava, não é? Ele ditava e ela ia vendo as cenas, relembrando o que ela havia visto fora do corpo. Então, uma mediunidade belíssima da Dona Ivone, né? Nos deixou aí um legado, são muitos livros que realmente merecem ser conhecidos, tá? E aí explica, né, o que a Fran disse no comecinho, a dificuldade, às vezes algumas pronúncias de nomes, de ruas, de pessoas, e aí a Ivone precisava se familiarizar para poder psicografar. Isso aí. Para a gente ter uma ideia, André Luiz, para ditar essa obra dele, né, A Vida no Mundo Espiritual, ele ficou 270 dias convivendo na casa de Chico Xavier, para aprender, para assimilar aquele contato com o médium, que a obra dele é gigantesca, não é? Não tem falhas nas obras de André Luiz, são perfeitas. Podemos dizer assim, se existe algo perfeito aqui nesse planeta. Então, era necessário um acompanhamento muito de perto do médium para que ele pudesse ser um fidedigno transmissor do pensamento de André Luiz, tá?
que na realidade não é de André Luiz. André Luiz é um repórter. Segundo o Chico Xavier para o Geraldo Lemos, são sábios da antiguidade. Inclusive um deles, ele disse, me diga o nome de um só. Ele disse Sócrates. Então... Eu sou apaixonada por Sócrates. Né? Filósofa, né? Então não é por acaso que é uma obra gigantesca, né? A gente vê a contribuição desses filósofos, mesmo desencarnados, né, nas obras que estamos tendo aí, né? Isso. Continuam ditando, né? Continuam nos amparando, porque eles nos amam e querem o nosso bem. Interessante como essa obra, essa história, né, do paralítico de Kiev, mexe com a gente, para a gente sentir que nada... Quando né, eu li a primeira vez, eu chorei muito. Que nada acontece por acaso, né? Que a gente, tudo tem uma razão de ser e que a gente não está solto. Tem algo muito maior, né? E houve um casamento, porque eu visitava a colônia de Curupaiti todo primeiro domingo, com o grupo lá da nossa Casa Espírita no Rio. E lá eu fui vendo aqueles personagens que pareciam muito com ele. Por exemplo, tinha um casal que eu ia visitar lá primeiro. Ela estava numa enfermaria só de mulheres, eles tinham uma casa, mas como os dois ficaram muito enfermos, eles tiveram que passar a casa para outro casal. Ela ficava numa enfermaria de mulheres, ele ficava na de homens. Aí eu ia, conversava com ela e levava o recado para ele. Depois eu voltava e levava, quer dizer, eu era um pombo-correio, né? Um cupido. E olha, isso, gente, para mim foi um aprendizado, porque a gente vê que o amor, ele é eterno. Então, os seres ali, já com o corpo todo deformado, mas assim mesmo, eles mantinham, e não podiam mais ficar juntos, porque dali eles iam se separar para se reencontrarem no mundo espiritual. E essa felicidade que a doutrina espírita traz, né? Que nós vamos nos reencontrar com os nossos amores no mundo espiritual. Mesmo aqueles que não vieram nessa encarnação com a gente. Mas vamos reencontrá-los. Provavelmente. Provavelmente não, certamente. Tá? Muito bom, gratidão, seu Alcides, porque hoje é o dia da gratidão, vamos fazer o Big Gratidão. Muita gratidão pela sua participação e já estamos aqui nos minutos finais, gente, não fica triste, gente, o Cuscuz aqui é aumentando a cada encontro, a gente vai botando um tomperinho a cada quinta-feira. Não se esqueçam, viu? Estamos aqui todos juntos e misturados para espalhar a palavra do Cuscuz com o Espiritismo. Seu Alcides, eu gostaria de convidar o senhor para fazer a prece final e o tompeiro, gente, é o tompeiro. Antes do senhor fazer a prece final, o meu privado aqui está pipocando para saber o nome do livro que o senhor citou. Mais uma vez, o pessoal aqui está querendo saber o nome do livro. Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira. Tá? Show de boleta. Então quer dizer que eu vou botar a manteiga em cima do cuscuz quentinho, né? Vai derreter ali. Isso mesmo, a água fluidificada que já acabou. Vou pegar o cuscuz para descer aqui também. Então tá bom, vamos lá, né? Então nesse momento eu convido a todos que estão nos acompanhando pelos rádios, e é uma felicidade muito grande penetrar nos seus lares, levar essa mensagem de otimismo da doutrina espírita para os corações que nos acompanham nesse momento, mesmo que não sejam espíritas, porque a doutrina é para todas as religiões. Ela não vê inimigos nem barreiras. Todos são cristãos, são irmãos. São filhos do mesmo Pai. Mesmo aqueles que não são cristãos, são muçulmanos, são judeus, são ateus, esses também são filhos de Deus, nossos irmãos. Eu quero desejar a todos vocês, em nome do Cristo, muita paz, muita luz, nesse ano que está iniciando. Vamos encará-lo não como aquela possibilidade de riqueza, de glória, de títulos, não. Vamos pedir ao Mestre que nos dê
a oportunidade de servirmos em nome dele, de consolarmos em nome dele, e assim nós seremos felizes. Obrigado, Jesus, e que com essa prece, os nossos irmãos que nos acompanham recebam em seus lares essa vibração de paz e de amor, que parte de todos os nossos corações aqui da rádio. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Tchau, tchau, galerinha. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Sigamos sempre juntos e misturados. E até quinta. O decreto quintou está liberado, porém, não esqueça de usar máscara, se cuidem e hidratem-se muito, seja com água fluidificada ou com água normal também. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para todos e todas e todes!